Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje eu converso com meu querido amigo Dr. Rubens Moscatelli, advogado e presidente do SICOM, que é o Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Tudo bom? Tudo bem, Mônica? Olha, é um prazer ter você aqui para a gente fazer um programa maior, principalmente porque hoje é o dia do síndico. É verdade, Mônica. É sempre importante a gente conversar aqui um tempo maior para poder debater as situações aí dos condomínios. Com certeza. E os condôminos e os condomínios, eles têm o que comemorar? Olha, o síndico principalmente, na verdade a gente tem percebido uma mudança muito grande nesse setor, né, no setor de condomínios. Hoje a gente, como perfil de síndico, nós temos notado a necessidade cada vez maior de especialização, cada vez maior de conhecimento de situações que antes não eram nem mencionadas. Então você tem desde situações tributárias, ambientais, a parte de responsabilidade civil, até criminal, tudo isso que envolve o síndico diretamente. Antigamente não era dessa forma. Então, hoje o síndico ele precisa cada vez mais absorver conhecimento. Agora, o que faz um síndico nos dias de hoje? Então, ele, como responsável pelo condomínio, ele é o representante legal do condomínio, ele tem não só a atribuição de administrar aquele conjunto de pessoas e de patrimônios que é o condomínio, mas também responsabilidades diretas sobre várias coisas, né? Como eu mencionei antes, por exemplo, ele no condomínio lá tem, vamos dizer, uma mata natural. Ele não pode, pura e simplesmente, porque a Assembleia decidiu, tirar aquela mata, porque, na verdade, embora a Assembleia tenha decidido, é o síndico que responde pessoalmente. Sim. Até por crime ambiental, que é inafiançável, né? A gente sempre brinca, você pode até eventualmente se envolver num acidente de trânsito e ter uma lesão corporal, até morte, você paga a fiança, você sai. Crime ambiental não tem isso, fica preso, até responder o final. Com certeza. Então o síndico tem cada vez mais responsabilidades, e é como eu sempre falo, as pessoas que vão se candidatar, elas têm que ter não só essa questão como consciência, mas se entregar ao condomínio de uma forma importante no sentido de saber os seus limites e fazer com que os condôminos, junto com ele, administrem melhor o condomínio. Agora, quais são os maiores desafios e quais são os problemas ainda mais persistentes, vamos dizer assim? Olha, um dos problemas mais persistentes diz respeito à convivência dentro do condomínio. Porque, na verdade, se você for analisar, por exemplo, nós pegando a cidade de Santos como um exemplo, onde nós temos cada vez mais quantidades de empreendimentos, de prédios maiores e quantidades maiores e situações diversas, nós, como pessoas, não fomos treinados para residirmos ou para interagirmos dentro desses ambientes. A grande parte morava em casas particulares e passou para o condomínio. Então essa situação individual, ela gera muito problema, porque quando a gente vai morar no nosso apartamento ou dentro do condomínio, numa casa, se for o caso, nós esquecemos que não temos só as regras internas. Quer dizer, tudo bem, dentro da minha casa, quem manda é o casal ou é o proprietário. Agora, dentro do condomínio, todos têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Mas tem que ter alguém que administre isso tudo, não é? E essa pessoa que é o síndico, ele tem que ter não só a lei na mão dele, mas ele tem que ter a cabeça muito boa para liderar esse grupo. Eventualmente, uma hora ele tem que ser mais condescendente, outra hora ele tem que ser mais incisivo, mas ele tem que saber moldar para que todo mundo acabe sendo privilegiado no sentido de que o cumprimento da regra seja bom, a convivência seja harmônica. Né? Agora, como é que é ser síndico aqui na Baixada Santista? Olha, no nosso litoral, a gente pega principalmente os condomínios em que há grande quantidade de habitantes, né? Sim, aqui em Santos nós temos essas torres residenciais, né? Como que fica isso? Nesse caso, eu sempre menciono que as pessoas elas têm que saber, inclusive, não só comandar, mas delegar poderes. Então, ele tem que se valer, não só o síndico sozinho vai gerenciar tudo, mas ele tem que ter bons parceiros, uma boa administradora, que apresente para ele soluções na hora do problema. O corpo diretivo do condomínio, a figura do subsíndico, quando existir, é muito importante, porque eventualmente o síndico não pode estar no mesmo lugar
ou em vários lugares ao mesmo tempo. E o próprio conselho também é importante porque vai ajudá-lo na questão do ordenamento do dia a dia, né? Essas pessoas têm que ter vontade de participar. Não é só ser síndico ou conselheiro ou subsíndico por conta de isenção ou por conta de uma remuneração. Elas têm que ter vontade e têm que ter capacidade. Então, tudo isso dificulta, às vezes, você encontrar a pessoa mais adequada. Mas nada melhor do que a tentativa e erro, né? A democracia certeza. É para isso que ela serve, para ser exercida dessa forma. Agora, Rubens, como é que é a relação dos sindicatos, tanto do patronal quanto dos trabalhadores? Ela é uma vamos dizer assim, de respeito, né? A gente, todo ano, acaba tendo que se sentar junto, no sentido de fazer negociação coletiva de trabalho, então acaba gerando-se um respeito, tanto para um lado como para o outro, no sentido de cada um ter a sua reivindicação ou seu aspecto a ser considerado nesse tipo de negociação. A gente tem que abordar e principalmente verificar que sempre que você tem um empregado, um trabalhador bem aparelhado no sentido das normas e bem treinado, você acaba tendo o serviço melhor. Então não adianta a gente ter uma visão completamente equivocada. O meu trabalhador, eu vou explorá-lo de todas as maneiras. Até porque dentro do condomínio não é assim que funciona. Com certeza. A gente não tem produção no condomínio. Então, como eu sempre falo, a gente tem que agir não só entre sindicatos, mas entre o síndico e os condôminos e o próprio trabalhador, de maneira respeitosa, cada um sabendo o seu lugar e fazendo o seu serviço e prestando o seu conhecimento para aquilo que é melhor para todo mundo. Bom, no próximo bloco vamos conversar mais. Com certeza. Quero falar para vocês agora do curso de especialização em psicopatologia psicanalítica contemporânea com ênfase em psicossomática. Esse curso dá o título de especialista pelo Conselho Federal de Psicologia. Vai se iniciar em março de 2012 e tem término em dezembro de 2013. Nós temos aula uma vez só por mês, uma sexta-feira por mês, das 6 horas da tarde às 7 horas e sábado das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. É um curso destinado a psicólogos e informações você vai poder ter pelo site www.estudosavancados.com.br ou pelo telefone 11 2872 3270. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí.